A linha avança e o Agro Paulista se une para enfrentar o desafio que vem aí pela frente. Para proteger a lavoura e o bolso de quem produz, a FAESP está mobilizando sindicatos, produtores e o governo em uma grande rede de prevenção e resposta rápida. No programa de hoje, uma pauta de segurança vital para o interior. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Oferecimento FAESP e Senar SP. Alexandre Augusto Campos de Souza, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros e assessor da FAESP. É um prazer recebê-lo, coronel. Prazer, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com a senhora e com esse público. E também com a gente, José Luiz Fontes, que é coordenador de sustentabilidade da FAESP. Seja bem-vindo, Fontes. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer em voltar aqui, a Joyce, para conversar com você e com a quem assiste aí a Revista Oeste. O avanço do El Niño deixa o agro paulista em estado de alerta. O agro de uma forma geral, mas estamos falando especificamente aqui dos produtores paulistas, que é aí onde a FAESP, está mobilizando os sindicatos, produtores, instituições públicas para fortalecer a prevenção e a capacidade de resposta do campo. Fontes, como a FAESP está avaliando aí os impactos do El Niño para o agro paulista? Sei que quando a gente fala de tempo, de previsão, tudo é muito, né? Não é uma previsão tão precisa, mas é pelas estatísticas aí, pelas estimativas dos especialistas, fala-se em um El Niño mais forte aí esse ano. Então, a FAESP já está se mobilizando aí para alertar os produtores. Sim, principalmente, né, Joyce, porque nós tivemos há 2 anos atrás, uma situação também de um El Niño muito intenso, né? E que naquela ocasião a gente teve aqui aquela grande quantidade e aquela intensidade também dos incêndios florestais, né? Mas o que nós estamos avaliando agora, até porque com São Paulo, assim como a região sudeste fica numa zona de transição, né, com o sul com uma maior possibilidade de termos secas prolongadas. O sul com maior probabilidade de chuvas intensas. E o nordeste e o norte com maiores possibilidades de seca. E a região sudeste é mais difícil a previsão de saber o que vai acontecer aqui, se vamos ter secas, se vamos ter chuvas intensas, tal. Então a FAESP precisa e está fazendo isso, procurando preparar os agricultores para essa situação, que seja qual for o evento extremo que venhamos a enfrentar, eles precisam estar preparados, né? Nós precisamos estar preparados. Em 2024, aquelas chuvas, o excesso de chuvas no Rio Grande do Sul provocou toda aquela tragédia, e em São Paulo foi a seca e provocou uns incêndios, né? Sempre ocorrem incêndios, mas foram muitos incêndios constantes naquele ano. Coronel, as principais preocupações da FAESP aí, como o Fonte já adiantou aqui em relação ao clima instável nos próximos meses, vocês têm conversado com os produtores por meio de seminários, porque é importante a organização dos produtores, essa junção aí, tanto FAESP, também com o poder público, com o produtor, essa união, para se preparar porque pode ocorrer aí. Sim, na verdade, nós antecipamos esse problema no final do ano passado, onde nós promovemos na FAESP um seminário, um fórum, com as maiores autoridades que estão envolvidas nesse problema. Comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, Agricultura, Meio Ambiente, Polícia Civil, enfim. Procuramos pegar todos esses atores, fizemos um fórum onde fizemos um protocolo de intenções e fizemos uma agenda para esse ano, até o período da estiagem, fazer
de 15 e agora vai ser o 16º seminário para aproximar os produtores, sindicatos e os órgãos públicos, para quebrar essa barreira. Porque o principal problema é a falta de comunicação. Então, o nosso lema é integração, integrar produtor, sindicato e órgãos públicos. Veja só, né? Comunicação é fundamental e tem que ter essa integração justamente para agilizar, para otimizar, para na hora, né, que não dá para pensar, saber a quem recorrer, saber com quem conversar. Exatamente. E nós partimos do princípio de inovações. Porque se nós agirmos como sempre vem sendo atuado e organizado, o resultado vai ser o mesmo. Os problemas serão os mesmos. Então, esses seminários são para as inovações nesse campo, na área de tecnologia, de quebra de paradigmas e comunicação e integração. Ô Fontes, e esse fenômeno aí, a gente sabe que ele pode afetar, né, o planejamento das atividades agrícolas. Sim, e é isso que é muito importante, porque esse planejamento das atividades agropecuárias, né, também é preciso que tenha um intenso monitoramento das questões climáticas, porque sem esse monitoramento frequente, diário e quanto mais localizado, melhor, né? Porque aí sim você vai conseguir, o produtor vai conseguir ter maior resiliência, né? Com essa, quanto que ele conseguir as informações mais precisas, né? E constantes, né? É que ele vai poder definir ali, eventualmente, um tratamento fitossanitário ou ali com relação ao rebanho também, alguma medida. Isso que vai ser definido de fato, a temperatura, a umidade relativa, enfim, as condições que você vai ter naquele período ali realmente. Então, a previsão, ela logicamente é importante para que os produtores, em qualquer atividade, procurem se organizar, como o coronel falou, procurem ali ter essa interação com os órgãos públicos, já definir de antemão que, acontecendo o que acontecer, essas questões básicas, né, essa camada de proteção, vamos dizer assim, que o órgão público pode dar e tem até como atribuição, né, de fazer isso, ela aconteça com a maior eficiência possível, né? Agora, também organizar ali no sentido de que com a vizinhança, né, ali no município, ver condições ali que precisam ser tratadas antecipadamente para que na ocorrência de um incêndio ou de uma enchente ou de qualquer evento desse tipo, não tenhamos prejuízos por não estarmos adequadamente preparados. Por exemplo, uma questão importante disso é qual é a situação das estradas, né? A vulnerabilidade, ela está muito associada, no caso aí da produção rural, do quanto aquela propriedade, aquela gleba está isolada, né? Ou tem acesso, permite o acesso do bombeiro, da defesa civil, mesmo dos brigadistas ali florestais, para chegar naquele incêndio. A mesma coisa numa situação de enchente ou coisa disso, ou coisa desse tipo, num evento desse tipo. Se aquela propriedade está isolada, ou por faltar estrada, ou por faltar sinal de celular, ou por faltar sinal de internet,
né, ela vai estar, logicamente, muito mais vulnerável aos eventos extremos. Então, essas condições que dizem muito mais a organização daqueles produtores na região, na comunidade, com seus vizinhos, enfim, são determinantes para que a gente tenha maior sucesso aí em passar por um período que se prevê aí seja de dificuldades, né? Ocorrendo altas temperaturas, seca, podendo ocorrer excesso de chuva, enfim, tudo isso vai trazer problema. Aí, agora, também medidas dentro da porteira, né? Então, é preciso que o produtor tenha precauções, assim, para qualquer tipo, que são importantes para qualquer tipo de evento, né? Se estamos prevendo seca prolongada, a área que nós vamos plantar tem irrigação? Seria o que é possível fazer para salvar ali uma lavoura numa época de seca prolongada, né? Então, essas medidas precisam ser vistas antes. E também cabe aí, nesse sentido, a FAESP, né, como representante dos produtores aí na conversa com os órgãos públicos, cobrar nesse momento medidas que são importantes. Crédito, né? Não dá para também o governo, os governos, né, se preocuparem com crédito facilitado, vamos dizer, seguro, depois que o evento aconteceu, né? Se isso já se previne antes e tem esses mecanismos já ajustados agora, na ocorrência do evento extremo ali, que venha a causar o prejuízo, as coisas vão ser muito mais efetivas, né? Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem e começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independentes entre si. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. O Fontes citou aqui a questão das estradas. Quando a gente fala em área rural, é de difícil acesso.
Tem a questão do CEP, que já existe um trabalho sendo feito nisso, né? E eu acho que, com a sua experiência como bombeiro, deve ter vivenciado muito, às vezes até na cidade, para você chegar ao local e para o bombeiro, o quanto mais rápido, quanto mais informação, é fundamental, porque o tempo influencia muito, né? Para você chegar, seja numa ocorrência, que estamos falando na questão do fogo, né? Que é onde o bombeiro atua, também até na questão da enchente, para ajudar no resgate. O tempo é fundamental, né? É perfeita a sua colocação. E é um dos fatores que a gente vem batendo muito, essa questão de comunicação e a forma de facilitar os acessos. Porque a gente escutava muito que o produtor chamava, o bombeiro não chegava. E a gente escutava, o bombeiro, não, mas não chama, me fala que quando dá a localização é depois da segunda porteira, vira primeiro... Enfim, nunca vai chegar. Agora... Estão sendo desenvolvidos sistemas de monitoramento, com protocolo, com acessibilidade desde da vizinhança do produtor que está lá. Se ele não consegue comunicar com o bombeiro, fala com o vizinho, grupos de WhatsApp, vigilância solidária rural. E aproximar, às vezes pegar o telefone do sargento que está lá do Corpo de Bombeiros, explicar a situação. Tudo isso nós estamos tentando facilitar e inovar, né? Sistemas novos de monitoramento, estamos com algumas novidades para esse segundo semestre que, se Deus quiser, vamos trazer para você no segundo semestre, mas o que você tocou é importantíssimo, a falta de comunicação e a falta de localização. Às vezes perde o incêndio, porque o incêndio você consegue apagar no início, no princípio do incêndio, porque aí demora para chegar, demora de se comunicar, às vezes com fácil ação, você teria evitado aquele incêndio enorme que nós vimos em 2024. Ele se alastra muito rápido, muito né? rápido, a velocidade rápida. Aí depende do vento, da umidade, tudo isso influencia, né, para o desenvolvimento. E o início do incêndio é facilmente contido. Então é essa a nossa briga e nós não vamos desistir, vai dar certo e vamos atingir os objetivos. Com certeza. Ô Fontes, e agora, quando a gente fala aqui de água, não tem uma cultura ou outra que vai ser mais vulnerável, todas as culturas são vulneráveis, e a gente está falando aqui, o excesso de chuva pode acabar com a cultura, como a seca pode acabar, e ainda você já falou da questão fitossanitária, as pragas, doenças que acabam surgindo justamente por essas mudanças bruscas da temperatura, né? Sim, todas as atividades agrícolas, agropecuárias, elas têm algum prejuízo, enfim, seja com, por exemplo, as ondas de calor que estão previstas aí, né, que a gente entre 2023 e 2024, né, novembro de 23 a fevereiro de 24, nós tivemos diversas ondas de calor, que é quando a temperatura média, a temperatura está pelo menos 5 graus maior do que a temperatura média naquele mesmo período, né? Então nós tivemos aí por vários dias. Então a gente teve esse tipo de situação ali em 23 e 24, por isso que a gente tem isso bem na memória. E os prejuízos causados por essas ondas de calor, por exemplo, eles são para todas as atividades, né? E na pecuária, isso tem muito a ver com o conforto térmico. Então, como aquele rebanho o produtor tem aquela preocupação com o conforto térmico para evitar, novamente, isso tem que ser visto antecipadamente, né? Não dá para querer resolver um problema desse na hora que está acontecendo. Então é preciso que esteja preparado para que tenha um conforto térmico adequado. E aproveitando aí esse exemplo, fazendo o que eu falei antes, por exemplo, seria uma medida importante que a gente tivesse
políticas públicas específicas, né, para conseguir com que os produtores, mesmo os pequenos, médios produtores, tivessem condição de prover esse conforto térmico para os seus rebanhos, né? E, muitas vezes esse é o grande problema. Apenas produtores maiores, que têm aí maiores condições, eles conseguem atender, né, com as medidas que são necessárias. Porque às vezes o pequeno nem acesso ao crédito ele não tem, né? Pois é. Aí por isso que entra aí o sindicato, a FAESP, por meio de uma organização maior, junção de produtores, fica mais fácil viabilizar o crédito para esse pequeno também, que o pequeno é super importante, né? Que aí 70% do que chega à nossa mesa é do pequeno produtor e é onde entra, né, o papel principal aí da FAESP, defender esses produtores, né, justamente para poderem. Aí quando a gente fala aqui do conforto térmico, se for frio demais, tem que aquecer esse animal. Se for calor demais, tem que ter uma água, algo para refrigerar. E, de fato, o pequeno não tem facilidade para essas medidas, né? E essas medidas realmente têm que ser antecipadas. Sim, porque assim, os produtores, eles têm maiores condições também se eles estão melhor organizados, né? Uma cadeia produtiva bastante organizada, a gente pode, como exemplo aqui, a da cana-de-açúcar. Nessa questão aí, voltando à questão dos incêndios, é uma cadeia produtiva muito bem organizada, né? E ela consegue se virar melhor, podemos dizer assim, os produtores, na situação do incêndio, porque a cana-de-açúcar tem, né, pela própria questão de que a cana-de-açúcar sempre lidou com essa questão do fogo, anteriormente como prática agrícola, e agora sendo uma ameaça dos incêndios, ela tem melhores condições, ela está mais preparada para conseguir evitar ali maiores prejuízos, enfim, devido a essa organização que ela tem. Aprendeu na prática, né? Os outros setores, as outras culturas podem usar o aprendizado, né, a experiência da cana-de-açúcar para evitar, né? Não precisa ter tanto prejuízo, né, para poder se organizar. E o grande aprendizado precisa ser esse, o da necessidade da organização. Por isso que uma organização como a FAESP é fundamental nesse momento, né? O sindicato, ele tem esse papel de organizar os produtores ali do seu município, né, da sua região, para que eles, em duas coisas, né? Uma, ali nessa cobrança, nessa interação com o poder público, né? Representar o produtor lá. E também nas orientações, enfim, na ocorrência ou na possibilidade de ocorrer ali, ele está passando as orientações técnicas necessárias. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente,
ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite. Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Coronel, fogo se combate com fogo? Existe essa técnica de todo mundo fala e tal, mas e pode ser aplicada? Não sei se é aplicada também nas lavouras de você começar um fogo para combater outro? Fogo contrário, né? Então, antigamente era muito utilizado essa técnica de fogo contrário. Ela tem resultado, mas o grande problema é que às vezes essa técnica é utilizada por quem não conhece. Então, utilizando erroneamente, ela dá mais prejuízo do que sucesso. Então, a orientação é que não faça isso, né? Só quem tem muito controle e, mesmo assim, às vezes pode ter muita perda, né? Essa questão de fogo contrário, de queima controlada, ela está para ser regulamentada. Então, enquanto não for regulamentada, nós orientamos a não fazer. Né? Porque além de, às vezes, não resolver, você pode agravar o problema. Né? Mas é uma técnica que antigamente era muito utilizada e que no futuro, coordenadamente, com regulamentação, ela pode voltar a existir. Então, nada de fogo contra fogo, pelo menos por enquanto. A orientação seria o quê? Claro, primeira coisa, chamar o bombeiro, mas enquanto o bombeiro chega, se tiver água por perto, pode utilizar aquela água, fazer um mutirão aí? Como eu disse, né? Se for o princípio de incêndio, ok, tudo bem. Agora, se o incêndio já tomou grandes proporções, a questão é usar o protocolo, né? Que é chamar o bombeiro, que tem esse sistema de monitoramento por satélites, que é muito eficaz e vai ser aprimorado. Ele consegue, às vezes, não chegar, porque os quartéis do Corpo de Bombeiros não estão em todos os municípios. Então, às vezes, vai demorar. Mas esse monitoramento integrado faz com que o bombeiro acione o agente da Defesa Civil Municipal, que pode dar o primeiro combate. E a nossa orientação, se for o princípio de incêndio, ok, vai lá, joga água, apaga. Mas se tomou grandes proporções, ou média proporção, nós não recomendamos. Porque a gente já viu em muitos locais, né, e temos visto mais ainda, pessoas se acidentando, queimando e até falecendo. Então, a pessoa tem que estar muito bem preparada para fazer esse combate num incêndio que já tomou uma devida proporção. Então, a orientação começou aquele pequeno foco, vai lá e apaga. Aumentou, chama o bombeiro, que o bombeiro vai estar todo esse acionamento com a Defesa Civil Municipal, estadual, grupos de vizinhança, às vezes usinas, que têm prestado bastante apoio com brigadistas, para fazer esse apoio, para não colocar a vida do produtor e nem dos colaboradores lá em risco. Por isso é importante a união dos produtores, né, justamente para manter esse monitoramento, essa vigilância para um, né, ajudar o outro, e às vezes começa na beira da estrada, que é o incêndio criminoso. Esse é um assunto para um outro programa que também, né, o agro sofre muito com esses incêndios provocados, mas a gente fala sobre isso em um outro momento. Fontes, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações.
Eu que agradeço, Joyce, e muito bom estar aqui com você novamente. Coronel, foi um prazer recebê-lo. Prazer todo meu. E só deixar o recado, né, que nem o nosso presidente, Dr. Tirso, sempre ressalta, esses seminários são só um pontapé inicial. E agora os resultados vão vir, porque o pessoal precisa saber, né, que a segurança e a saúde no campo é muito importante para todo o Estado, para todo o Brasil, né? Informação e conhecimento, Com fundamental. certeza. E espero você aqui, Coronel, depois para contar as novidades do segundo semestre. São boas, hein? Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.